Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Hoje a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos, que foi dia 2 de novembro, mas adiou para domingo, que é o dia do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Mateus 11, 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho de hoje perdoam todos os nossos pecados. Jesus ensinando seus discípulos, vendo Jesus as multidões, ele subiu a montanha e ensinou a cada um deles na época e a cada um de nós. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova. Quando se fala bem-aventurados, são felizes. Jesus está dizendo que os bem-aventurados são os felizes, que vivem segundo a vontade de Deus. Vamos meditar. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como se diz a música no hino, se aqui perseguido não for, sinceramente cristão não estou sendo. Se não estão sendo perseguidos, é sinal que a gente está ainda apegado a esse mundo. É um ato de avaliação, é um ato de a gente se policiar, a gente fazer essa reflexão. Será que eu estou sendo totalmente de Deus? Estamos fazendo uma playlist aí no canal sobre o purgatório. Purgatório eu acredito muito, piedosamente acredito muito no purgatório, e temos que rezar bastante pelas almas do purgatório, para que as almas entrem no céu. O purgatório existe só uma porta para o céu. Amados irmãos e irmãs, muitas pessoas, muitas almas não entram no céu diretamente porque não vivem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. A gente peca muito nesse mandamento, nesse primeiro mandamento, porque a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, como São Francisco de Assis, como Santa Clara. E portanto a gente pedir, Senhor, essa graça, porque tudo é graça de Deus. Se a gente tem a vontade de confessar, a vontade de rezar, a vontade de fazer caridade, a vontade de ir para a igreja, isso é vontade. Isso é dom gratuito que Deus dá para cada um de nós. Isso é vontade de Deus. Mas isso é graça de Deus. É Deus que permite, é Deus que dá essa graça. Por isso que temos que estar sempre vigilante, pedindo ao Senhor essa graça de ter um coração manso, de buscar sempre o Senhor, de ter um coração puro, alegrar sempre no Senhor. Porque, minha gente, o seguinte é esse: se a gente não vive a palavra de Deus, a gente vive os 10 mandamentos, a gente está no pecado. Quem está no pecado mortal é uma porta direto para o inferno. Quem está no pecado venial, que é aquela luta constante que você está caindo e levantando, você passa no purgatório. E quem não vive nenhum pecado mortal, quem não tem nenhum pecado mortal e nenhum venial,
é súbito, é direto pro céu, é santidade. Por isso que o Senhor fala, sede puro como bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas tudo é graça de Deus, tudo é graça. Às vezes a gente não pede essa graça, a gente não pede, Senhor, me dê a graça da perseverança, me dê a graça de perdoar, me dê a graça de ter um coração humilde, me dê a graça de ser misericordioso, me dê a graça, Senhor, de te amar sobre todas as coisas. Tudo é graça de Deus. A gente tem que buscar o Senhor enquanto podemos encontrar ainda nessa terra. Porque essa igreja que é uma igreja militante, é uma igreja peregrina. Temos que lutar muito para alcançar o céu, alcançar o paraíso. E não é aqui na terra não. Aqui na terra é um tempo de purificação. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei.